Bom, pessoal, seguindo aí a resolução da prova de analista do Ministério Público, nós fizemos a questão 33, agora vamos para a questão 32. Ele diz assim, esse segmento do texto, quando ele pergunta por que Bocão ria, aí se responde, não sei. Olha só, aqui eu vou explicar. A resposta deu até a letra B, quando ele diz assim, por que Bocão ria? E o narrador diz, não sei. E diz assim, que diz que o narrador não é onisciente. O que é isso? Olha só, nós temos o narrador que conta a sua história pessoal, quando a história é contada em primeira pessoa, tá certo? É a própria história dele, o que aconteceu com ele. Nós temos o narrador testemunha, que vai contar aquilo que ele vê, aquilo que ele presenciou, na verdade, e que aconteceu com os outros, tá certo? Então ele só conta aquilo que os olhos captam. E nós temos o narrador onisciente, que é aquele que, além de contar o que viu, né, vai falar sobre as suas impressões pessoais sobre o fato. Como assim, Júnia? É aquele narrador que consegue entrar na consciência da personagem. É como se ele estivesse ali junto, sentindo o que a personagem sente. Então, quando o narrador diz, por que Bocão ria? E ele fala, não sei. Então, quer dizer, eu tenho aqui uma indicação de que o narrador não é onisciente, ou seja, ele não sabe o que acontece com a personagem no seu íntimo, tá? Então, onisciência é a capacidade que o narrador tem de saber o que se passa na cabeça dos personagens, tudo bem? Então, Então, a resposta 32, letra B. E questão 31. O texto 5 é basicamente narrativo, pois tipologia textual caiu pra caramba. Eu falei em aula, eu falei, gente, a tipologia textual. Muito perigoso nesse concurso. Olha só, como é que eu sei que um texto é uma narração? Primeira coisa, a narração, pessoal, é um contar de histórias, a narração é um relato, né? E a narração tem toda uma dinâmica que é dada por meio do tempo, às vezes a mudança de espaço. Então eu vou sentir que eu tenho narração por conta de uma série de fatores, né? Mudança de elementos temporais, eu sinto uma coisa que aconteceu depois da outra. Os próprios verbos, quando colocados em tempos dinâmicos, que é o caso do pretérito perfeito, por exemplo, né? Eu fiz, eu pensei, aconteceu, chegaram. O pretérito perfeito ele é um dos grandes tempos que marcam substancialmente a narração. Não que a narração precise dele exatamente, mas 90% dos textos narrativos trazem verbos flexionados no pretérito perfeito. É uma grande dica. E vocês podem ver que há todo um dinamismo temporal, presença de personagens, o que é diferente do texto dissertativo. Na dissertação, a gente vai ver aqui, a dissertação é um texto de análise, em que você analisa fatos, né? Você vai trabalhar esses fatos, dar pontos de vista ou não sobre os fatos, ou meramente informar as pessoas sobre o significado das coisas. Mas numa dissertação você não tem acontecimentos envolvendo pessoas ou locais e tempos, tá certo? Tranquilo? Você pode ter trechinhos narrativos numa dissertação, isso é normal, mas a dissertação em si, não, tá bom? Então, o texto 5 é basicamente narrativo, resposta foi letra A, muito bem, né? Porque relata uma sequência de fatos em ordem cronológica, uma ordem temporal, tá? Certinho? Agora, olha só, a letra B fala assim, conta uma história que é comum no Brasil, isso aqui não. A letra C apresenta um personagem de quem fornece características, essa letra C é interessante. Quando eu forneço características de uma personagem, meu texto se torna descritivo, né? O que é descrição? A descrição é um texto estático. A descrição é pautada na informação de características, né, de pessoas ou de lugares. Ocorre quando você só fala daquele elemento o tempo inteiro. A cor, estatura, modos de agir. Então você está descrevendo aquele personagem com aquele espaço. Tranquilo? E mais, a letra D diz que se discute um problema social. Discutir é dissertar, tá? Discutir é dissertar. E letra E é mostrar preocupação com fatos do passado recente, aí fica um pouco sem sentido para a tipologia. Então, questão 31, letra A, questão 30, ele fala assim, a forma de reescrever-se é essa frase do texto que altera seu sentido, como eu chamei atenção disso aqui no curso que dei aqui no IBENAC. Porque eu falei para vocês, gente, exercício de reescrita, há grandes chances de caírem muitas questões de reescrita na prova. Né? O pessoal que prestou atenção pôde, né, se deparar com essas questões que apareceram exatamente nesse concurso. E cuidado, olha a leitura do enunciado.
né? A banca adora essa alteração de sentido. Então, como é que eu vou fazer o exercício de reescrita? Eu vou com a minha caneta na frase, observando a relação entre frases, né? Vendo quem pratica ação verbal, vendo a presença de artigos, pessoal, de artigos definidos que podem ser trocados por artigos indefinidos, observando se há conjunções. Lembra vocês, se eu posso trocar conjunções de mesmo conjunto, uma conjunção causal por outra causal, uma adversativa de preferência por outra adversativa, não é? Então, vamos lá. Ele diz assim, ele fugiu de casa, ele fugiu de casa aos 7 anos. Para morar onde? Nas ruas de Porto Alegre. Então, a primeira ação, ele, olha só o vínculo, né? É o vínculo de regência. Ele fugiu de casa aos 7 anos para morar Porto Alegre. Complementa a ideia de ruas, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai descobrir a alteração de sentido? Pelo maior número de alterações. Você vai contar esse número de alterações. Eu recomendo vocês começarem de baixo para cima. Eu falei aqui no curso. E aí, quem viu isso foi feliz porque a resposta deu até a letra E mesmo, tá? Mas vamos ver? Vamos começar da letra A, de propósito. Ele fugiu de casa, tudo bem? Ele fugiu de casa para morar nas ruas de Porto Alegre, quer dizer, eu vou pular o par de vírgulas, ó. Ele fugiu de casa aos 7 anos. Tá vendo que mesmo fazendo a intercalação, ele mantém vínculo entre os seus elementos principais? Ele fugiu de onde? De casa, quando? Aos 7 anos. E B, aos 7 anos, ele fugiu de casa para morar nas ruas de Porto Alegre. Só inverteu, mas os elementos de vínculo estão em conjunto. Ele, ó, pula o par de vírgulas, fugiu de casa aos 7 anos. Aí fez a intercalação, para morar nas ruas de Porto Alegre. E aos 7 anos, pula, ele fugiu de casa. Vocês podem ver que de A a D, ele só mudou a ordem das orações, mas vocês podem ver que os elementos pertinentes a cada oração permanecem ali um ao lado do outro, tá? Então, pessoal, o que nós temos aí, vamos dizer assim, de ruim, né, que fez com que a letra E fosse a resposta que altera o sentido. Cuidado com o enunciado, ele queria uma que alterasse sentido. Letra E. Ele fugiu de casa, mas olha só, tá vendo que aos 7 anos está vinculado ao fugir de casa? Ele já separou. Se eu pular o par de vírgulas, vai ficar assim, ele fugiu de casa de Porto Alegre. Ele não fugiu de casa de Porto Alegre, ele fugiu de casa aos 7 anos. Portanto, alteração maior, letra E. E 29 é um clássico desse concurso, grande chance de cair domingo agora, que é o seguinte, a alternativa abaixo, em que o termo destacado não tem função adjetiva. E vocês podem observar que esses elementos estão preposicionados. A banca não fala adjetivo, ela fala função adjetiva. Por quê? Porque existem as locuções adjetivas, que são termos preposicionados, né? Preposição mais substantivo, e que vão adjetivar algum elemento. Então, vem cá, para você poder não errar. Atenção. Elementos com função adjetiva. Aqui é o seguinte. A função adjetiva, pessoal, é dada da seguinte forma. A palavra, né? Na verdade, o adjetivo é a palavra que qualifica os seres ou atribui características, certo? Quando você coloca essa função de forma preposicionada, se você fala assim, por exemplo, ó, casa, né, de bonecas, ou se você diz também mundo dos jovens, né? Ou você fala, por exemplo, né, curso de direito. O que nós temos aqui? Vocês podem ver que casa de bonecas retrata para mim um tipo, olha essa palavra, um tipo de casa. Mundo dos jovens pode ser um tipo de mundo ou pode também simbolizar uma posse, não, uma pertinência, aquele mundo que pertence aos jovens, certo? E curso de direito, um tipo de curso. Ora, essa ideia de tipo e posse forma para a gente, lá na análise sintática, o que a gente chama de adjunto adnominal.
Tudo bem? Aí o adjunto adnominal. E aí nós temos que tomar um cuidado, pessoal, porque o adjunto adnominal é um termo de base, né? É um termo sintático que bebe da água dos adjetivos. A função do adjunto adnominal é acompanhar, ou seja, adjetivar. É a função dele, tá? O problema é que existem palavras no português que são preposicionadas e que não têm exatamente essa função de adjetivar. Por exemplo, né, que fogem a essa função. É o caso do complemento nominal, que é um perigo, tá? E o caso do adjunto, olha só, do adjunto adverbial, por exemplo, tá certo? Que também não tem função de adjetivar. O problema é que essas palavras lembram adjetivos. Quando eu falo, por exemplo, lembram adjuntos nominais, se confundem, né? Vamos dizer assim. Se eu digo, por exemplo, ó, olha só, remoção do lixo, e digo, por exemplo, quer ver? Ó, fará bem a todos. Aqui eu tive que colocar uma frase para fazer sentido. Vou grifar isso aqui e vou grifar isso daqui. Então, o que nós teremos? Ao falar remoção do lixo, né, e ao falar fará bem a todos, a gente tem a seguinte construção. Em remoção do lixo, aqui o lixo é alvo da remoção, não existe ideia de posse, não é um lixo que remove, não é um tipo de remoção, é alvo. Até porque, gente, dá para eu construir isso aqui. O lixo é removido. Se eu consigo fazer essa construção em voz passiva, provavelmente eu terei complemento nominal. Mas provavelmente não, eu terei complemento nominal, tá? Vocês podem ver que esse substantivo aqui lembra uma ação, né? Traz embutido em si uma ação. O que lembra que isso daqui vai ser alvo, tá? E aí, geralmente, os verbos que lembram a ação são grandes formadores de complemento nominal. Não são exclusivos disso, mas ajudam, tá bom? Vocês entenderem. Então, isso aqui é um complemento mesmo, é um elemento necessário a palavra remoção, tá? A remoção de quê? Tá vendo? É alvo, ou seja, o lixo é removido. Então, se você tem um substantivo que lembra a ação, provavelmente você não terá uma função adjetiva, terá um complemento nominal, que é conhecido no NCE como termo paciente, né? Certinho? Agora, olha só, fará bem a todos, né? Fará bem a todos. Vocês podem ver que aqui nós temos o seguinte, opa, aqui também eu fiz uma construção errada, tá? Isso aqui é um advérbio, tá certo? E vocês podem ver que esse a todos complementa essa ideia, bem a quem. Tá vendo que é um termo necessário? Bem a quem. O a todos continua sendo alvo. Portanto, a todos é complemento nominal. Aqui eu não consigo formar a voz passiva, porque eu só consigo fazer isso aí a partir do substantivo, né? Então, o complemento, ele complementa advérbios, ele complementa substantivos abstratos, tá? E complementa adjetivos também. Mas aí, estou mostrando ó, que é um termo necessário, não é um termo mero acompanhante, não é um mero adjetivo, tá bom? E o caso do adjunto adverbial que eu havia tocado e acabei dando um exemplo para outra coisa, que seria o seguinte, olha só. Com relação ao adjunto adverbial, se você fala assim, ó, quer ver? Chegou a casa, não é? Casa não é craseado porque está desacompanhado, tá? Chegou a casa. Quer dizer, chegou aonde? Tá vendo? Está complementando o verbo chegar. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, tá? Porque ele acompanha o verbo. Uma palavra adjetiva não pode acompanhar o verbo. Adjetivo acompanha o quê? Substantivo. Adjetivo não acompanha advérbio. Adjetivo, né, não acompanha outro adjetivo. Adjetivo fica ao lado do substantivo. E daí a ideia é de tipo ou de posse. Tranquilo? Então, nesse caso, olha só, a primeira coisa que você vai fazer, te aconselho, olhar primeiro a coluna da esquerda para ver se você só tem substantivos. Ó, rua é substantivo, adolescente, substantivo criança, substantivo e morte, substantivo.
Mas fugir é verbo. Então não tem como ter função adjetiva ali não, tá bom? Então letra C, errada. E 28. O apelido de Bocão, segundo o texto, tem valor. Quem leu esse texto, né, o texto falando sobre a morte de Bocão, uma reportagem. Esse apelido ele tem um valor pejorativo para reportagem? Para reportagem não. Né? Dentro desse contexto aqui não. Tem um valor o quê? Afetivo, tá? É irônico, dramático, não. Ou o adjetivo tem valor pejorativo ou é o valor afetivo, né? O pejorativo é o valor da crítica. Não foi feita uma crítica contra o Bocão. Né? Foi feito aqui somente o quê? Um cuidado em denunciar o que aconteceu com ele, tá? E 27. 27 é um clássico de interpretação do NCE, que é a pergunta sobre o título do texto, que tem resposta no próprio texto. Às vezes a resposta fala assim, pois meu título não tem nada a ver com o texto em si. Tem sim, pode procurar que tem. Quando ele fala o título do texto para que mais uma morte não vire estatística, esse título revela o quê? Esse título narra a história de Bocão de forma a despertar pena, a ideia dela é que você tenha pena? Não. Ele registra a morte, né, num texto jornalístico? Sim, porque está aqui, revista Época. Então, assim, a relação título e texto é a relação mais óbvia possível que você puder marcar. Às vezes você fala assim, pô, mas é tão retardado. É a mais retardada e mais óbvia possível. Se você tiver de marcar construções muito elaboradas, desconfie. O NCE gosta sempre de resposta muito simplória mesmo, tá? Ok? E aí, mais uma. Vamos lá? Aí, saindo daqui, respondi a 27, vamos para 26. 26, muita gente deve ter ficado enrolado, essa 26, questão repetida dessa banca, tá certo? Praticamente, essa banca só não copiou igual, mas a resposta foi repetida. Os textos de 1 a 4 representam um conjunto de siglas. A alternativa que mostra uma sigla cuja formação difere das demais, olha só, vou te dar uma dica. Quando tiver conjuntinho de palavra, assim, palavrinha isolada, não sei se você vai entender o que eu quero dizer, esse meu português, tá? E você estiver enrolado, por que o NCE quer com isso? O que eu te aconselho? Você tem 5 opções, uma é o gabarito, então as outras empatam, de algum modo. Olha só, você concorda que as siglas que nós falamos de modo soletrado, por exemplo, PMDB, tá vendo? Já a sigla UERJ, você não fala UERJ, você fala UERJ. AIDS, a gente fala AIDS, a gente fala AIDS, fulano tem AIDS, não, você fala AIDS. Então, aquilo vira uma palavra só. Então, olha só, se eu olhar a letra A, STDS, é o mesmo jeito de eu pronunciar OIT. Tá vendo? É a mesma pronúncia. Então, a letra A empata com a letra C. PET, GAPA, tudo bem, eu pronuncio como pronuncio AIDS. Então, empatou PET, GAPA e AIDS. Que eu pronuncio como se fossem palavras, tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que descobrir uma forma, e aí o texto te deu de graça, esse aqui, dentre esses 3, de eliminar aquela que é mais diferente de todas. Ora, gente, PET, GAPA, o que você tem? Você tem, porque são palavras portuguesas, palavras em português formando a sigla. Agora, a AIDS é toda uma inversão em estrangeirismo formando uma sigla cujo nome, né, tem uma tradução completamente diferenciada, né, no português, tá bom? Por isso que a letra E é diferente das demais. Eu teria que descobrir isso, isso que eu falei, é questão para quem está com a cabeça descansada, não é questão para quem ficou estudando em véspera de prova, tá? Que isso é uma loucura. E questão 25. Tá assim, no país as ações públicas têm buscado sinergia com os esforços de mobilização social. Esse segmento quer dizer que as ações públicas têm buscado, se eu estou buscando sinergia com os esforços de mobilização social, eu estou buscando o quê? Cooperação, né? Esse tá? E sinergia, cooperação. Sem maiores problemas. A 24 foi dado. Olha só, estudar conjunções, tá, pessoal? Quem não tem acesso às conjunções, fazer o favor, pode ir na internet pesquisar essas conjunções. Conjunção adversativa, conjunção causal, conjunção concessiva, tá certo? Principalmente as conjunções finais. As adversativas, causais, concessivas e finais. E também as aditivas, certo? Como aditiva caiu na prova de analista, não deve vir para nós na prova de técnico. Provavelmente não. Mas a adversativa coça muito, concessiva é uma das preferidas do NCE, tem que decorar aquelas conjunções. Certinho? Tranquilo?
Bom, então nós temos aí, ó. Quando ele diz não apenas e bem como, né? Não apenas, mas também, isso aí é uma conjunção aditiva, tá? Então, quer dizer, aqui ficou claro que a adição estava muito na cara. Lembrando que nas conjunções aditivas existem conjunções pouco exóticas, como afora, tampouco. Por isso que eu preciso memorizar, tá bom? E mais, questão 23. Ele diz assim, a forma verbal tem buscado é um tempo composto. Vê se você se lembra. Auxiliar no presente, seguido de particípio, pretérito perfeito composto. E ele é diferente do pretérito perfeito simples, porque o simples indica que a ação já acabou. E o composto indica que a ação começou no passado e continua no presente, tem buscado. Então, letra D, começou no passado e continua no presente, pretérito perfeito composto, tá? E 22. Entre os adjetivos qualificadores e substantivos clássicos do NCE, atenção pessoal aí, né, pode cair para vocês. Entre os adjetivos qualificadores e substantivos do texto 4, destacados abaixo, aquele que tem valor, a banca nem destacou, né, mas tudo bem, que tem valor subjetivo. Vale para a gente olhar rapidinho aqui, antes de a gente mudar de bloco. Então, atenção, ó. Adjetivo que tem valor subjetivo. Vamos lá? É o seguinte, pessoal. Então, sobre os adjetivos, pode ver que como a banca gosta, né, dos adjetivos. Lá no campo da morfologia, a posição clássica dos adjetivos é situar-se à direita dos substantivos. Você tem o substantivo e aqui você tem o adjetivo. Por quê? O substantivo é o ser que dá substância à frase. E como nossa escrita começa da esquerda para a direita, o substantivo se posiciona melhor à esquerda, né, que é a casa dele. Elementos secundários são colocados à direita, tranquilo? Ora, nessa posição, o adjetivo faz as suas melhores concordâncias, ele é mais livre para estabelecer concordâncias nominais, né? E ele traz sentido mais objetivo, tá? O sentido dele é mais objetivo, tá certo? É lógico que quando você diz assim, por exemplo, né? Casa, vamos dizer assim, casa vermelha. Este sentido aqui é muito objetivo, porque é o sentido que você visualiza, tá? O adjetivo está, naturalmente, à direita, né? É um sentido que você visualiza. Se você já fala casa, né? Casa pequena, mesmo estando à direita, você cria um aspecto subjetivo, ou seja, um aspecto pessoal, né? Ou seja, quando eu falo casa pequena, ao falar de um aspecto subjetivo, né, citar um aspecto, vamos dizer, pessoal, porque o meu ponto de vista eu acho pequeno, de repente você vai achar a casa grande, tá certo? E aí, pessoal, quando acontece um outro fenômeno, né, que nem sempre vai ser distinguido também pelas qualidades que são objetivas ou subjetivas, puramente, mas vão ser qualidades de mudança de posição. Quando você fala, por exemplo, ó, quer ver? Homem grande, é diferente de você falar grande homem. Por quê? Ora, se o adjetivo está à direita, ele mantém de preferência seu sentido mais objetivo, é uma preferência dele. Como eu mostrei, ele pode até trazer subjetividade, mas ele mantém seu sentido mais objetivo. Se você muda o adjetivo de posição, ele perde a sua casa e vai fazer uma construção artificial. Então, quando você diz grande homem, já é um aspecto pessoal, um aspecto subjetivo desse adjetivo, né? Que é um aspecto que você enxerga. Quando eu falo homem grande, posso falar da estatura do cara, aquilo que eu vejo. Isso aqui é como eu penso esse homem, tá bom? Que é um sentido particular, certinho? Então, quando eu falei também sobre as concordâncias, né? Eu quero lembrar vocês que o adjetivo, olha só, pode cair na prova de técnico, a grande aposta com relação a isso, com relação à concordância nominal. Se você tem dois nomes, né? Se eu tenho isso aqui, ó, quer ver? Se eu falo, ó, casa e apartamento, né? Casa e apartamento.
Vou colocar após esses termos um adjetivo. Então, eu falo casa e apartamento novo ou novos. Por que isso aqui é possível? Ora, o adjetivo está na casa dele, ele faz o que ele quer. Ele concorda com o mais próximo, ele concorda com os dois. Está na casa dele, fica à vontade, concorda com os dois. Se eu migrar esse adjetivo de posição, de modo que eu passe esse adjetivo para antes dos nomes, aí o que vai acontecer? Um probleminha aqui na língua, ó. Nova casa e apartamento. Se eu mudar de posição, o adjetivo foi para a casa dos outros, ele vai ficar o quê? Tímido. Né? Ele não vai conseguir concordar com os dois, ele vai concordar só com o mais próximo, afinal de contas ele está fora de casa, tá vendo? Está fora da sua posição natural, tá? Agora a gente cuidado com a presença dos artigos, né? Se eu falar a casa e o apartamento, mesmo tendo um artigo só, às vezes a banca omite o artigo de propósito, se eu tiver artigo, cuidado, não importa a posição, o adjetivo concordará com os dois. Ó, novos, a casa e o apartamento. E mesmo estando ao final, só tem essa opção de concordar com os dois. Novos, a casa e o apartamento. Quem fez curso conosco, né, eu até dei um macetinho. Falei, olha só, tá na casa dele, fica à vontade, concorda com o mais próximo, concorda com os dois. Foi para casa dos outros, concorda só com o mais próximo, fica tímido. Tem filhinhos, né? Olha a teoria dos filhinhos. Não importa onde esteja, né? Terá que ficar de olho nos dois, tanto em casa quanto na casa dos outros, tá bom? Certinho? E a gente segue então para mais um bloco aí de resolução das questões dessa prova.